Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá? Adoramos a Deus por mais este momento de estarmos juntos para falarmos, e continuarmos falando sobre as questões proféticas. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Essa oportunidade que nós temos que é extraordinária, Felizes somos nós de podermos aprender as questões proféticas da palavra do Senhor, que é de suma importância. Meus irmãos, eu estou incumbido de falar algumas coisas sobre Israel. Eu estarei falando sobre Deus, Israel e Jerusalém. Israel ainda permanece nos planos de Deus. Também o que faz de Jerusalém uma cidade tão sagrada e disputada. Devemos orar pela paz de Jerusalém. Israel, nação, milagre e a prova da existência de Deus. Jerusalém se tornará a capital do mundo. Exaltação dos judeus entre as nações. Então, esses são os meus temas que nós estaremos discorrendo nesta tarde, iniciando aí, mais um período para a glória do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos aqui construindo, os irmãos que estão desde o início, desde de sexta-feira e até neste momento, nós estamos construindo. É algo muito glorioso. É conforme a ideia que eu tenho é como na sexta-feira o pastor começou a costurar, Iniciou costurando e nós aqui estamos cada um dando continuidade nessa costura. O pastor Paulo de manhã, novamente, depois veio a pastora Flávia, o pastor William, e neste momento estarei falando também um pouquinho, costurando também um pouquinho sobre isso, e aí depois mais um pouquinho à noite, e no domingo o pastor Paulo encerrará essa costura e dará o nó, porque aí finaliza. E isso é de suma importância, meus irmãos, porque todos que estão acompanhando, os irmãos estão vendo como está sendo fechado o negócio. Como começou a ser construído e como nós estamos dando o andamento. Isso é maravilhoso, E nós não estamos aqui, não combinamos nada disso. O pastor Paulo nos deu total liberdade de podermos expressar, os estudos, e para não ficarmos ali uns robozinhos. E isso graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós somos privilegiados, os irmãos são privilegiados de podermos ouvir essas coisas. Jesus está voltando, qualquer hora ele volta. Qualquer hora, a gente não sabe, qualquer hora. Ah, pastor, se eu morrer, se você morreu, se eu morrer, nós estaremos no seio de Abraão. Nós estaremos no paraíso, estaremos com Cristo. Acabou, meus irmãos. E quem ficar que se vire. Agora é o seguinte, eu não morri ainda. Então, se eu não morri ainda, o que eu tenho que esperar? O arrebatamento. Meus irmãos, esse é o grande conselho dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo. Esse sempre foi o grande conselho, dizendo: olha, animem-se, olha, vocês se reúnem, e quando vocês estiverem se reunindo, animem um ao outro com essas palavras. Que palavras? Jesus Cristo irá voltar. E eles criam no tempo deles. Jesus ainda não veio, nenhum problema, nós cremos no nosso tempo hoje. Tem aqueles que não creem. Cada um, meus irmãos, tem a sua escolha. Cada um tem a sua escolha. Todo mundo é livre para isso. E eu vou começar então, meus irmãos, falando sobre Deus, Israel e Jerusalém, Israel ainda permanece nos planos de Deus. E gostaria de ler o texto que está lá em Salmos 137. Meus irmãos, peguem a sua Bíblia, não terei nada na tela. Você tem que estar com a sua biblinha aí, tá? Salmo 137. Dá uma arrumadinha aqui no relógio, porque eu não vou conseguir acompanhar do jeito que está aí, não. Salmo 137, só alguns versículos, do 1 ao 6.
Esse é um texto, meus irmãos, ele é um texto difícil. Nós estaremos, é lógico, estarei trabalhando na questão do poder de Deus, mas é um texto pesado. Eu não irei lê-lo todo, mas você que puder aí, leia em outro momento. É um texto que eles estão revoltados. Eles foram expulsos da sua terra. Eles estão doídos, porque eles viram tragédias. Eles viram coisas terríveis. Pais viram seus filhos morrendo pelos inimigos. Filhos viram seus pais sendo atrocidades pelos inimigos. E tantas outras mazelas que eles viram neste momento. Dor, até compreensível nessa época. Estavam com dor. Mas vamos ler do 1 ao 6. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos uma canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se de mim, esqueça-se a minha direita da sua destra. Se me não lembrar de ti, apegar-se-me a língua no meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Irmãos, isso aqui é sensacional. Um povo que está saindo, acabou de sair, acabou de chegar no destino ali do seu cativeiro. E eles dizem: olha, eles estão querendo que nós cantemos e nos alegremos com canções do nosso Deus. Não, nós não faremos isso. Eles não irão nos ver mais dançando. Eles não irão nos ver mais festejando. Não, mas uma coisa é certa: eles não irão poder tirar de nós a lembrança de Jerusalém. Queridos, isso aconteceu no decorrer dos anos, de toda a existência de Israel. Nós vemos aqui o pastor William dando os dados, que eu não irei precisar repetir. Muito obrigado, pastor William. Porque, meus irmãos, é coisa extraordinária o que Deus vem fazendo. E esse povo sempre sendo restaurado, sempre sendo restaurado, sempre sendo restaurado, e não se esquecendo da sua Jerusalém. E a questão maior aqui é que vemos Deus agir em tudo isso. É lógico que no decorrer da administração nós iremos fechar e compreender tudo o que está acontecendo. Lá em Salmos 28, versículo 8 e 9 diz assim: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. O salmista traz a memória do cuidado de Deus. O salmista traz a memória de que Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está cuidando. E é o seguinte: esse cuidado de Deus é uma exaltação sobre o seu povo. E chegará o momento que essa exaltação será para sempre. É lógico que o salmista, ao escrever isso, ele não sabia do nosso tempo, meus irmãos. Nós iremos ler alguns versículos aqui, que esse povo não sabia de nada disso. Nós temos o privilégio de saber algumas coisas. Graças a Deus que pela palavra de Deus, algumas coisas nós já estamos adiantados. Nós já temos as promessas e vemos as promessas se cumprirem e estão se cumprindo. E aquelas que irão se cumprir. Mas enquanto todas as coisas não acontecem, fica a questão de nós aprendermos, crescermos e estarmos vigilantes naquilo que Deus está fazendo. E nós sabemos, meus irmãos, que o maior cenário do poder de Deus é o próprio Israel.
Isto é falado sempre aqui nessa igreja, e graças a Deus. É olhar para Israel, nós sabemos, Deus existe. Muitas pessoas dizem, eu quero saber se Deus existe. Aí Deus coloca uma situação que está acontecendo em Israel diante da pessoa, ou coloca um judeu diante da pessoa, a pessoa ainda não reconhece. Deus mostra que Ele é. Aí eu quero ver Deus, Deus coloca um judeu diante dele. Mas essas coisas nós não queremos perceber. Essas coisas o homem não quer ver. O homem só quer ver sempre coisas sobrenaturais, coisas espetaculares. Deus não vai agir assim. Deus vai agir no meu dia a dia, no seu dia a dia. E foi assim com Israel. E aqui é a profecia. Outra palavra que o profeta mencionou lá em Ezequiel 34, versículo 11 ao 13. Ezequiel 34, do versículo 11 ao 13. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, Deus enfatiza, não precisava, mas Ele o faz. Eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Deus está dizendo que Ele vai fazer isso. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão, e tirá-los-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as tirarei, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Meus irmãos, nós vemos aqui, nós acabamos de ver com o pastor William, os dados que ele mostrou das perseguições que Israel teve, das situações que Israel... Irmãos, quantas vezes esse povo foi tomado? E quantas vezes eles voltaram? Graças a Deus foi essa última vez. 1948. Israel toma e volta novamente. Só que Deus está dizendo que isso vai acontecer. E Deus está dizendo isso aqui porque isso aqui são profecias futurísticas. Não é, Deus está dizendo só naquele momento só. Deus está dizendo, o Israel está acontecendo isso com ele. E eu sou o pastor deles. Enquanto eles estiverem espalhados, eu estarei arrebanhando eles. Irmãos, não são homens. Deus estará fazendo isso. E Deus garante que Ele fará isso. Isso é glorioso. E a gente vê Israel voltando para... judeus voltando para Israel. E a gente fica... Isso é a mão de Deus. Está acontecendo hoje, agora, nesse momento está acontecendo. Pessoas voltando para Israel. Voltando para a pátria. Isso é glorioso, meus irmãos. E quantas situações, e quantos ocorridos está. É lógico que existem os conflitos. A gente fica olhando geralmente os conflitos, né? A gente fica olhando, fica contando as questões de morte. Mas esquecemos que outras coisas também estão acontecendo. Outras profecias também estão sendo realizadas lá em Israel. Porque Israel, meus irmãos, é o cenário, não adianta. Não adianta querer tirar Israel do cenário, porque aí se torna antibíblico. É assim, Deus fez assim, Deus quis assim, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então Deus está agindo em Israel. Deus está movimentando diante do seu povo. Deus está trabalhando, meus irmãos, com carinho aqui. Nós estávamos sendo levados cativos. Israel foi destruído. Mas uma coisa é certa, dentro de nós, Deus não permite. Dentro de nós sempre lembraremos de Jerusalém. Aleluia. E nós sabemos que isso aconteceu e isso acontece. O povo sempre sendo... Aí você pergunta para um judeu, que época que fosse, qualquer estudo que você vê, o povo sempre querendo voltar para a pátria. Isso é sensacional, meus irmãos. É Deus agindo, Deus movendo, Deus trabalhando. E graças a Deus por isso. Isso são cenários
do que Deus está movendo, do que Deus está agindo, preparando também todas as coisas para o fim. Deus está trabalhando, meus irmãos, para isso. Eu sei que quando chega essas questões do fim nos nossos ouvidos, é ruim. Porque quando a gente ouve sobre o fim, a gente pensa, porque acabou tudo. Vai acabar tudo. Não, não vai acabar tudo. Nós teremos um céu para vivermos eternamente. Acaba essas coisas aqui do mundo, mas nós estaremos eternamente com o Senhor nos céus. A gente esquece dessas coisas e fica olhando só o mundo. E esse é o perigo. Esse é um dos nossos maiores perigos, né? Então, meus irmãos, a questão é, está aí Deus agindo em Israel. Está aí. Os dados estão aí. Jerusalém, nós não sabemos quando e nem como Jerusalém será firmada. Não sabemos. Como foi? Como Davi estabeleceu, o rei Davi. Não sabemos quando isso vai acontecer. Mas uma hora vai. Uma hora vai. E às vezes a gente acha que é tão difícil. E Deus agindo, meu irmão, é assim. A gente pensa e olha as coisas e vê, meu Deus. Não, Deus agindo, meu irmão. Tudo acontece, aleluia. Quem diria que Israel voltaria para sua casa? Deus agiu e voltou. Nós vemos aí as guerras. Era para ter destruído um povo totalmente com enxada na mão. Era para ter sido destruído, não foi, porque Deus é por Israel, aleluia. O que faz de Jerusalém uma cidade tão sagrada e disputada? Também vimos aqui os dados. Vimos aqui os interesses dos povos, tal. Meus irmãos, as questões geopolíticas e as questões históricas, se nós formos entrar, aí seria um outro assunto. Nós vemos a correria do pastor William para falar todos esses dados. Não é fácil, meus irmãos, é muita coisa. Mas a questão é o seguinte, irmãos, a terra está lá, Israel está nela, está crescendo nela, está produzindo nela, Deus está abençoando ela. E é isso aí. E é isso aí. E é por isso que todas as nações olham. E vai olhar, irmãos, isso é de Deus, não tem jeito. Todo mundo sempre estará olhando para Israel. Deus fez assim, Deus estabeleceu assim, e não tem como mudar isso. E todo mundo quer aquilo ali, é uma luta. E aí que está, se nós entrarmos na questão geopolítica, aí vou ter que falar sobre os irmãos de Israel. Sobre os parentes de Israel. E aí não dá. Porque cada um quer um pedacinho daquela terra, cada um quer pôr o pezinho lá. Porque eles vão dizer, é minha também, é por direito também. Eu também nasci. Mas nós sabemos que biblicamente Deus disse, essa terra é de Israel. E aí os conflitos. Meus irmãos, o conflito de Jerusalém já dura, irmãos, 3.000 anos. De Jerusalém, desde quando Davi aí ganhou ali a terra. 3.000 anos de situações. E a gente pensa que esse negócio vai resolver de um dia para o outro. Não, Deus vai trabalhando, Deus vai agindo. Não sabemos quando também isso vai acontecer. E aí que nós lembramos novamente do texto que nós lemos em Salmos 137. Nós não esqueceremos de Jerusalém. Aconteça o que acontecer conosco, nós não esqueceremos de Jerusalém. E isso, irmãos, é uma coisa que Deus colocou no coração desse povo. Agora estão na terra, e aí vai ser os trâmites lá que eles vão fazer para estabelecer Jerusalém como capital. Como isso vai acontecer? Nós não sabemos. Existe essa proposta dos homens, mas só proposta. Tá? Ação assim, definitiva, ainda não houve. Eu creio que vai ser uma ação de Deus, porque dos homens será um tanto difícil. Aí, questão de Jerusalém. Jerusalém já foi conquistada, já foi ocupada, já foi sitiada, já foi atacada, já foi capturada.
por muitas vezes diferentes países. Aquilo ali, Jerusalém, é algo muito glorioso, Jerusalém. Lá em Lucas 13, 34, Jesus vai nos trazer uma palavra e nós iremos compreender um pouquinho, porque tudo isso aconteceu, tudo isso está acontecendo lá em Israel e em Jerusalém. Quando ele faz o clamor, Lucas 13, 34, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintinhos, debaixo das asas, e não quisestes. Queridos, pastor, por que Jerusalém? Não todo Israel, porque tantas situações, tantos conflitos, porque eles não quiseram ser apacentados por Jesus. Eles não quiseram ser apacentados por Deus. Eles não quiseram. Eles não quiseram. Nós vemos no tempo dos juízes, Deus dizendo: não, eu vou sempre levantar um homem, Israel, para abençoar vocês, e vocês vivam tranquilos. Mas o que ele diz? Não, nós queremos um rei. Aí Deus fala: então explica para ele, Samuel, o que vai acontecer com o rei. Qual é o dano de um rei? Qual é o problema que eles terão em enfrentar um rei? Aí Samuel passa para eles os danos, as dificuldades, tudo que o rei vai ter. O que eles dizem? Queremos o rei. Aí aconteceu, meu irmão. Então, o próprio povo se enfiaram nessas situações difíceis e complicadas. Está aí, meus irmãos. Está aí, Jesus deixa bem explicado. Eu quis, mas vocês não quiseram. Eu quis evitar essas coisas, mas vocês não quiseram. Eu queria que vocês não enfrentassem essas coisas, mas vocês querem enfrentar. E aí, meus irmãos, está nisso que nós estamos vendo. Até nos dias de hoje, né? Tantos conflitos, tantas guerras, e infelizmente continuará até o tempo do anticristo, como foi bem dito aqui. Queridos, a história bíblica, ela está impregnada em Jerusalém. Infelizmente, alguns irmãos aqui não tiveram oportunidade, ou talvez nem terão oportunidade de estar lá em Jerusalém. Talvez você ouça só por documentário. Ouça, atenta no que... pega esses sites, esses youtubers que passeiam, e passeie com eles. Acesse lá, passeando por Jerusalém. Vai lá e passeie com eles. Os lugares históricos. E perceba naquilo ali como Deus está presente na história. Como Deus está ali. A gente passou lá, a gente viu como Deus está ali. As coisas que a arqueologia foi achando extraordinário. Mostrando a evidência e a eficácia bíblica. Mostrando para todas as nações, para todos os povos, o que está na Bíblia está aqui. Se não estivesse na Bíblia, nós não teríamos achado. Isso é sensacional. Estão achando e continuando achando. Por quê? Porque o que está na Bíblia é real. Está lá. A arqueologia comprova, está lá. Está lá. Muitas coisas que só existem na Bíblia e as pessoas descobrem lá em Israel. Quem acompanha aqui a Aline de Israel, quem acompanha, o dia que ela foi lá em Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, nós só sabemos de Sodoma e Gomorra por causa da Bíblia. Porque em lugar nenhum existe isso. Em lugar nenhum existe esse registro. Só na Bíblia. E aí eles leram a Bíblia, viram o lugar, começaram a investigar, começaram a fazer os procedimentos e acharam. Está lá, Sodoma e Gomorra. Debaixo
de enxofre, de sal, que é o enigma. Que fogo de sal é esse que veio daqui, que aqui não tem nada disso? Só naquela região. E o resto? Sensacional. Prova, irmãos, da existência do poder de Deus. Está impregnado o poder de Deus em Israel. Queridos, Jerusalém é algo incomparável. Jerusalém é imensurável. Jerusalém é inexplicável. Todos que quiserem explicar não terão condições. Sempre haverá um ponto de interrogação. Porque quem finalizará todas as coisas não são os homens. Quem vai finalizar todas as coisas é o próprio Deus. E se é o próprio Deus, o homem não tem domínio. Se é o próprio Deus, o homem não tem domínio. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E por isso que é tão disputado. Por isso que aquela região é tão querida por outros povos. E fora aqueles que querem destruí-la, né? Então é muito difícil ali, meus irmãos. Muito difícil mesmo para o povo naquele momento ali. E só Deus realmente para cuidar de Jerusalém. Aí também devemos orar pela paz de Jerusalém. Meus irmãos, isso aqui é de suma importância, tá? Então nós estamos vendo aqui, irmãos, Deus está agindo em Jerusalém. Deus está agindo em Israel. Deus está trabalhando. Nós estamos vendo aqui, eu não preciso de me alongar em outras questões, porque nós estamos ouvindo. Senão eu vou me tornar repetitivo. E eu não quero fazer isso. Então, as coisas estão acontecendo. As coisas estão se desembaraçando no contexto bíblico. Porque Deus está agindo. Jerusalém, Deus vai mover ali. Por isso que os olhos estão sobre esse pedaço de terra. Não é grande, é pequeno. Mas é esse conflito. Muito louco o negócio. Nós fomos, quando eu e a pastora Flávia pela primeira vez, nós fomos no túmulo de Davi. Não é, pastora Flávia? O túmulo de Davi está dividido. Um lado palestino e um lado judaico. É louco, irmãos. Nós entramos na Palestina e vimos o túmulo de Davi. Nós saímos e fomos para o lado de Israel e vimos o túmulo de Davi. Loucura, mas está lá, é assim. É assim. Coisa doida. Devemos orar pela paz de Jerusalém. Salmos, esse é o grande salmo, né? Salmo 122, o versículo 6 e o 9. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: Shalom, paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Está aqui. É uma poesia. Até. Que é um anúncio para que eu e você possamos orar pela paz de Jerusalém. Para que, se eu orar pela paz de Jerusalém, Deus promete que eu terei paz também. Aí lá em Isaías 62, versículo 6 e 7 diz assim: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todos os dias e todas as noites jamais cessarão a vós, os que a fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Então, Isaías diz o seguinte, é usado por Deus para dizer: olha, Deus está levantando um povo para ficar clamando por Jerusalém, ficar suplicando por Jerusalém, não dar descanso aos ouvidos de Deus, até que Deus se mova e realize tudo aquilo que Deus tem para realizar em Jerusalém. Aí ele continua: nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha a Jerusalém
por louvor na terra, até que ponha em Jerusalém por louvor a terra. Meus irmãos, isso vai se cumprir. Por isso que a nossa função hoje, como servo do Senhor Jesus Cristo, orar pela paz de Jerusalém, para que Deus possa cumprir, para que Deus possa agir, para que Deus possa fazer coisas grandes e poderosas. Pastor, por que Deus pediu isso? Meu irmão, morra, vá para o céu e pergunte para Ele. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Deus quis assim. E Deus está dizendo para nós fazermos assim. E não é questão de querer, é questão de obedecer agora. Nós temos que orar pela paz de Jerusalém, para que coisas gloriosas aconteçam em Jerusalém. Por isso, meus irmãos, por isso, quando nós demos a bênção apostólica, ao findar a bênção apostólica, o que nós falamos? Haja paz entre os muros, ó Jerusalém. Infelizmente, a igreja não sabe o peso disso. A bênção apostólica, nós estamos finalizando o culto. Nós estamos sendo despedidos com a bênção pastoral. Mas quando nós dizemos, haja paz entre os muros, ó Jerusalém, nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Eu acho, pastor Paulo, e quando nós dizemos, sempre no final, eu creio que os irmãos irão melhorar agora, né? Quando nós dizemos, haja paz entre os muros, ó Jerusalém, eu acho que lá no céu, Deus está sentado no seu trono, aí Deus solta um sorrisinho. São espertos. Estou obedecendo a minha palavra. Porque Deus abençoa, meus irmãos. Porque Deus abençoa os que procedem assim. E tanto tempo nós estamos procedendo assim. Só que é o seguinte, não é só na hora do culto, eu tenho que orar por Israel. Eu tenho que orar pela paz de Jerusalém. Nós temos que ter, meus irmãos, esse costume nos nossos devocional. De orar, Deus abençoa Jerusalém. Quando estou pedindo, Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, sustenta não sei o que lá, livra não sei quem, que eu possa colocar também, Senhor, faz a obra em Jerusalém. Porque é uma ordem, eu tenho que fazer, você tem que fazer. Não tem como correr disso, meus irmãos. É uma ordem de Deus. Então isso é de suma importância, orar pela paz de Jerusalém. Que nós iremos prosperar. Isso não é interesse, irmão. Qualquer um que orar por Israel, por Jerusalém, Deus vai abençoar. Porque Deus falou que Ele vai. Não depende de situações. Deus vai. Deus vai abençoar. Então, vamos orar. Ore mesmo para que Deus abençoe Jerusalém. Para que haja todos os cumprimentos, né, que Deus tem naquela terra. De maneira gloriosa e poderosa. Meus irmãos, algumas coisas que nós gostaríamos que acontecesse em Israel, talvez não vai acontecer. Que eu gostaria. Eu gostaria de ver, talvez eu não veja. Mas é o seguinte, tudo está nas mãos do Senhor. Isso foi dito várias vezes aqui. Israel, as coisas estão no controle do nosso Deus. Israel, nação, milagres. A prova da existência de Deus. É aquilo que eu disse. As pessoas querem que Deus se manifeste. Eu quero ver se Deus existe. Quer ver que Deus existe? Ore para Israel. Ore para um judeu. Cumprimente o judeu. É porque Deus existe. Que como pode uma nação, como nós ouvimos aqui, desde sexta-feira, tantas coisas que nós estamos ouvindo, meus irmãos, aguentar tudo isso? Já foi dito aqui, quantas vezes o pastor Paulo sempre está mencionando, quantas nações aí já não existem mais. O próprio Egito não conhece o seu passado. Por que não conhece o passado? Porque Deus acabou com aquilo. Babilônia? Que Babilônia? Deus acabou com Babilônia. Porque Deus disse que isso ia acontecer. E nos salmos que nós lemos, eles profetizam que isso vai acontecer. Isso aconteceu. E tantos outros por aí, que não existem mais. Israel existe. Israel existe.
Está aí nação. Está aí povo de Deus, está lá. As coisas vão acontecer. Deus está agindo, meus irmãos. Meus irmãos, Israel é um povo que é cuidado por Deus há mais de 5.000 anos, desde a promessa. Sabe o que é isso, meus irmãos? Há mais de 5.000 anos. Isso é loucura, irmãos. Que povo que resiste não resiste há mais de 5.000 anos. Mas Israel está aí. Situações aconteceu, perdeu a terra, quase. E muitos pensaram que iam perder a sua própria identidade. Aí nós vemos que Deus restaura totalmente. Então não tem jeito, Deus agindo, quem impedirá? Então assim, meus irmãos, está aí. Está aí. Nos dias de hoje, no calendário segundo, né, de Israel, eles estão hoje em 5.783, se eu não me engano. De existência. Não morreu. Não morreu. 5.783. O que é isso? Isso é a prova de que nós temos um Deus que é real, verdadeiro, poderoso e cuida de milênio em milênio de um povo. De um povo, o povo que ele escolheu. Pastor, por que Deus escolheu Israel? Vou ser enfadonho agora. Morra. Vá para o céu. E pergunte a Deus. E pergunte a Deus. Ele gentilmente vai dizer para você, porque eu quis. E você vai feliz da vida, festejar. Aqui a gente fica cheio de coisa, cheio de ideias, cheio de teologias. Não, Deus quis e pronto. Ele é o soberano da terra, não é o homem. O soberano da terra não é Estados Unidos, não é China. O soberano da terra é Deus. Deus disse para Moisés em Êxodo 3:6: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus vem e lembra Moisés: Moisés, eu tenho uma promessa com esse povo, porque eu sou Deus de Abraão, que eu dei a promessa para ele. Eu sou o Deus de Isaque, que eu levantei Isaque e confirmei essa palavra para Isaque. Eu sou o Deus de Jacó, porque eu levantei Jacó, eu estabeleci as tribos em Jacó, e eu estou aqui te chamando, porque esse povo é meu. É de Deus. Deus lembra, olha só, Deus faz lembranças. Porque está patente diante de Deus. A gente esquece, mas Deus não. Está lá diante de Deus, patente. O povo, esse povo é meu. Esse povo é de uma promessa de Abraão, Isaque e Jacó. E não é para eles ficarem aqui. Não é mais para ficar cativo, não é para ficar mais preso. É para sair e terem o seu país. Porque eu quero assim. E Deus trabalha, e Deus age, Deus move. Deus vai agindo, Deus vai trabalhando, meus irmãos, na história de Israel. De maneira gloriosa, provando a sua existência. Provando os seus milagres. Trabalhando para que Israel se torne nação. Não um povo perdido por aí. Deus trabalhando de maneira gloriosa e poderosa. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E nós temos aqui, e Deus faz a lembrança e menciona esses homens. Dizendo, eles estão aqui, eles estão agindo, eles estão movendo. Tudo que eu disse está acontecendo, Moisés. E aí Deus, nós já sabemos da história, Deus levanta Moisés e vai lá e faz o que tem que fazer. Mas a questão interessante, meus irmãos,
é que Deus faz essa aliança com Israel. Se você puder acompanhar comigo, Salmo 105. Eu quero, neste momento que eu tenho com os irmãos, o Salmo 105, ele vai passear na história. E eu gostaria que nós passeemos também nessa história, do que está sendo narrado aqui pelo salmista, de uma maneira muito coerente, muito certeira, daquilo que Deus está querendo para Israel, daquilo que Deus está fazendo em Israel, e Deus se mostrando que Ele é real, que Ele é vivo, que Ele é poderoso. Salmo 105, olha só: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração aqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, a palavra que mandou a milhares de gerações, 5.000 anos, a qual aliança fez com Abraão, seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna. Meu irmão, guarde essa frase aqui: a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança, enquanto eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando andavam em nação e em um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: isso aqui é para Israel, não é para pastor safado nenhum. Isso é para Israel, não é para pastor. E nem pastor safado querendo se blindar com esse texto, com esse versículo. Não, isso é para Israel. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Isso é para Israel, não é para esses fulano não. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todos o seu sustento de pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até ao tempo que se chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Fê-lo o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão, e aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, mostrando entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Outra tradução está: não puderam contestar a palavra de Deus.
converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até as câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e as suas figueiras e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgões sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Meus irmãos, eu creio que isso vai acontecer nessa terra com a igreja, quando acontecer o arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, o mundo irá dizer: graças a Deus essa praga foi embora. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar a noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e os fartou do pão do céu. Abriu a penha e dela derramaram águas, correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos gentios e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Meus irmãos, isso é extremamente sensacional, o que acabamos de ler aqui. E é lógico que todos os irmãos conhecem toda essa história que eu acabei de, que foi narrado aqui. Todos nós aqui conhecemos. E sabemos que foi isso mesmo, que Deus trabalhou, que Deus moveu, que Deus agindo, Deus movendo, nada por um acaso, nada por coincidência, tudo por providência de Deus. Tudo Deus movendo, tudo Deus agindo. Queridos, o nosso tempo hoje não mudou nada. Deus continua o mesmo, Deus continua agindo, Deus continua movendo, não por coincidência, mas por providência. Deus é o mesmo. E nós vemos aqui Deus movendo, Deus lembrando de novo e lembrando. É por causa da promessa que eu fiz a Abraão. Não é por causa de homens, não é por causa que são bonitinhos e lindinhos. Não, é por causa da palavra, da aliança que eu fiz com o meu servo Abraão. Deus não se esquece. Por isso que existe aí uma grande mentira que o diabo está colocando na cabeça, principalmente de crente, e fica dizendo: ai, Deus esqueceu de mim. Uma baita de uma mentira. Deus nunca esquecerá de nós. Não tem meios, não tem por onde. Esse é o nosso Deus, aleluia. E aí nós vemos aqui, meu Deus trabalhando, Deus movendo para o seu povo, Deus agindo no meio do seu povo. E aí a grande questão é o seguinte: a aliança eterna que Deus fez com Israel. E também nós sabemos da história de Jacó. Jacó é um homem difícil, um homem complicado, um homem perdido. E Deus vem e faz aquilo com ele. E toca no coração dele e fala: Jacó, está na hora de você voltar para a terra. Sai daí, larga isso que você tem agora. Sai daí onde você está, não é para você estar aí. Sai daí e vai para a terra. Aí Jacó se levanta e fala para Labão: Labão, vai embora, e vai embora. No caminho ele tem uma notícia aterrorizadora. Jacó, o quê? Esaú vem aí com 400 homens. Irmãos, que homem que sai da sua casa com 400 homens para abraçar o irmão? 400 homens de guerra para abraçar o irmão?
Não, Esaú veio na fúria, na sede, babando com ódio e querendo matar Jacó. E com certeza o diabo ficava na mente de Esaú: mata mesmo Jacó, extermina mesmo Jacó. E ele vem. E aí Jacó, desesperado, vai lá para a voz de Jaboque. E tem encontro com Deus. E quando ele tem encontro com Deus, aquela pergunta que rasgou o seu coração: diga o seu nome. E ele tem que dizer, e ele sente. E quando ele diz, e quando ele ouve aquela palavra do anjo, aquilo rasga o coração dele. E é como se fosse um filme passando na cabeça dele. É lógico que isso eu estou especulando, mas poderia ter acontecido. O que ele fez, as mentiras, os enganos, as tramóias, a dificuldade, a dor. E aí ele diz: Jacó. Aí sai a palavra, aí sai a aliança eterna: tu não serás mais Jacó, mas Israel. Quando o anjo diz isso, Deus, vamos dizer que Deus pega o seu anel de selar e sela essa palavra. Quando o anjo diz: tu não és mais Jacó, é Israel, Deus sela. Agora faz uma aliança eterna, não com Jacó, mas com Israel. E o salmista, ele foi lindo quando ele separou. E no mínimo isso foi revelação divina. Deus tem uma aliança eterna com Israel. Foi espalhado para os cantos quatro do mundo, não tem problema. Deus não se preocupou com isso. Deus não ficou assustado. Deus não foi pego no contrapé. Deus não pegou de sobressalto. Não, tudo está no controle dele. Aleluia. Deus toca no coração de Jacó. Disse: Jacó, está acontecendo alguma coisa errada com você ainda. O seu pai, o seu avô compreendeu e ofereceu a sua vida a mim. O seu pai entendeu e ofereceu a sua vida a mim. Você ainda não fez isso. Vai e faz. Ele se levanta, vai no monte, ergue o altar. E quando ele faz isso, Deus esperando, irmãos. Deus esperando para que acontecesse tudo isso. Porque o homem tinha que fazer. Ele nunca tinha feito isso, agora é a primeira vez. E Jacó enche o pulmão. E se prostrado diante de Deus, ele consegue dizer: Deus, agora o Senhor é o Deus de Israel. Não é mais Deus de Jacó, agora é Deus de Israel. Quando Elias, ele vai fazer aquele grande sacrifício, Elias também tem essa revelação divina. E Elias faz aquilo ali e ora: Senhor, estou fazendo isso aqui, em nome do Deus de Abraão, em nome do Deus de Isaac, e em nome, aliança eterna, no nome do Deus de Israel. Ele não falou Jacó, falou Deus de Israel. Esperto. Deus fez aliança com Israel e ninguém tem poder de remover isso. Porque Deus é verdadeiro, porque Deus é fiel, Deus é poderoso, aleluia. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, glorioso e poderoso. Vamos lá. Jerusalém
tornará, Jerusalém se tornará a capital do mundo. Isso vai acontecer, tá, meus irmãos? Isaías 2, versículo 1 e 3. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso vai acontecer. Israel terá sim o seu templo, e os povos irão e adorarão. Só que é o seguinte: como nós cremos no arrebatamento, nós não iremos ver. Talvez para algum momento ou outro, essas questões de que o templo pode sair a qualquer momento. Se o templo sair a qualquer momento, o anticristo já está aí, prontinho para assumir o seu posto. Isso vai acontecer. Isso é de suma importância. Também Zacarias 8:22. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos a sua súplica, o favor do Senhor. Olha só, as nações virão. Zacarias também vê. Tem a visão de que as nações virão e adorarão o nosso Deus. Por isso, irmãos, que Jerusalém sim um dia será a capital do mundo. É lógico que as nações, é lógico que muita gente que não crê, né? Infelizmente. Mas quem crê, verá, né? Quer dizer, conforme o tempo aí das coisas que estarão acontecendo. Talvez a igreja não veja. Tá bom? Por causa do arrebatamento. Jerusalém se tornará um arauto de ensino da palavra e do poder de Deus. Irmãos, Jerusalém finalmente se tornará aquilo que Jesus sempre quis. Aquilo que Deus sempre quis. Que ela se tornasse um arauto, uma apregoeira das grandezas do poder de Deus. E graças a Deus que isso vai acontecer. Aí entra a exaltação dos judeus entre as nações. Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes da igreja, não, do judeu. Não tem igreja aqui. Do judeu. Não tem igreja, não existe igreja aqui. Dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aleluia. Temos ouvido que Deus está convosco. Por quê? Porque as pregações que haverá, 144.000, as 2 testemunhas, estarão anunciando, estarão pregando, meus irmãos. O evangelho, a palavra de Deus estará sendo pregada, não tem jeito. As nações irão ouvir, todos irão ouvir, não tem jeito. Não precisa mais da igreja. Deus vai usar outros meios. É lógico que haverá os doidos que ficarem, vão continuar pregando, é lógico. Os que puderem, né? Aí nós voltamos lá, Lucas 13. Vamos de novo lá em Lucas 13, que aí será importante nós, porque nós lemos um versículo que fala sobre Jerusalém, e agora
eu quero ler esse finalzinho com os irmãos, que será de suma importância. Lucas 13. Vamos lá. Se você puder marcar também aí, né? Marque. Lucas 13, e aí finaliza, que Jesus está finalizando, e vai dizer tudo aquilo que desde sexta-feira nós estamos falando. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E em verdade vos digo, que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, isso vai acontecer. A exaltação dos judeus, Deus vai estabelecer isso. E não tem como ninguém impedir. Todas as nações virão e sacrificarão em Israel. Todas as nações virão e se prostrarão diante do Deus de Israel. E quem estará lá será Jesus reinando no milênio. Só que é o seguinte, e Jesus disse que isso vai acontecer, que Israel vai dizer isso. Pastor, mas quando é que Israel vai dizer isso? Naquilo que o pastor Paulo já disse, na guerra de Gog e Magog. Todo mundo vai dizer paz. A paz, a paz, a paz, a paz. Este homem fez coisas grandiosas. Finalmente a paz no mundo. É lógico, o anticristo terá domínio sobre as trevas. O diabo não vai fazer mais do que está fazendo nos dias de hoje. Os demônios não agirão mais como eles estão agindo nos dias de hoje. A ação será totalmente diferente, meus irmãos. O diabo não vai ficar mais incitando o outro. Não, mata, mata, mata. Não vai parar com isso. O diabo não vai ficar mais no ouvido das pessoas dizendo, olha, se suicida, se suicida. Não, isso vai acabar. Por isso que as nações irão dizer, rapaz, o mundo mudou. Graças a Deus que esses doidos foram embora. Porque o discurso do anticristo será algo semelhante assim. Ele vai inventar alguma coisa para culpar a igreja da tragédia que houve em todos os tempos. E a perseguição depois. Mas aí... E aí ele se estabelece. Israel aplaude esse homem. Porque ele é fenomenal. Ele é ardiloso. Ele é carismático. Ele é muito bom. E todas as nações, o Brasil, todo mundo vai bater palma para ele. É lógico que a igreja não vai. Quer dizer, a igreja, entre aspas, porque é os que ficaram. E aí o templo já está feito, está tendo adoração. E aí ele chega lá. Aí todo mundo recebe ele, Israel recebe ele. Ele diz, deixa eu dar uma espiadinha no templo. E vai lá no templo. Ele dá uma espiadinha. Aí quando ele chega lá no Santo dos Santos, que não é nem para estar lá. Talvez ele esteja, porque talvez realmente ele seja da linhagem judaica. Porque para entrar no templo, tem que ter a linhagem judaica. Aí chega lá, entra dentro do templo. E quando ele entra dentro do templo, está toda a comitiva de muita gente. Aí ele chega e diz uma coisa muito doida. Olha para os judeus e diz para os sacerdotes, todo aquele povo lá, e diz, eu sou Deus, hein? Vocês têm que me adorar como Deus agora, de hoje em diante. O que Israel faz? Pega ele pelos cabelos, chuta para fora. A ira se explode. Aí será convocado todas as nações para fazer guerra contra Israel. E eles vêm e oprimem. O pastor Paulo já disse aqui o que vai acontecer. Algumas coisas. E morre. E angústia é terrível. Aqueles que restaram ali com seus olhos atônitos, com a pressão, com o sentimento de morte já em si. E aí nós não sabemos o que vai acontecer. Eu não sei se o Espírito Santo desperta eles. Eu nem quero saber, porque eu não estarei aqui.
mas só estamos pensando e aquela coisa doida. E o que fazer? Vamos morrer, e agora, e agora? E eu não sei se há um avivamento coletivo ali, de uma maneira muito extraordinária, e de repente vem uma unção poderosa ali, e acontece que Jesus disse: e vocês irão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E eles olham para o céu, e eles vão clamar pelo seu único e poderoso Messias, o único que poderá livrá-los. E eles irão ter que clamar por Jesus, eles irão ter que clamar pelo Messias, eles irão ter que clamar. E nesse clamor, aquele povo que está ali está dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem. E sabe o que acontece? O céu se abre. Isso é escrito lá em Apocalipse. O céu se abre. E quando o céu se abre, aí se vê um cavaleiro com um exército com seus cavalos. E vem com toda a glória e graça. E com o sopro da sua boca, destrói todos os seus inimigos. A ponto que naquela região se torna um lago de sangue. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Essas coisas irão acontecer. São coisas, irmãos, que são muito gloriosas para a nossa cabeça, que é pequena. Essas coisas são muito poderosas para a nossa maneira. E é por isso que as pessoas ficam devagando nos seus pensamentos, e cada um quer pensar uma coisa mais doida do que a outra. E aí que solta essas heresias que nós temos ouvido nos dias de hoje. Alguns dizem que isso não vai acontecer. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Deus é por Israel. Queridos, nós somos abençoados. Todos vocês que estão aqui neste momento, irmãos. Nós estaremos aí partindo para a última, palestra com o pastor Paulo, deste momento. Domingo nós teremos mais uma, mais duas no domingo. Meus irmãos, nós temos o privilégio de podermos ouvir essas coisas, porque essas coisas não estão sendo mais ditas. É lógico que nós ouvimos aqui coisas muito extraordinárias. E nós não temos tempo, é lógico, não dá tempo de ficar discorrendo de tudo que nós gostaríamos de falar, de todas as informações que estão na nossa cabeça, não tem como nós passarmos para os irmãos. Mas o que dá, o que é essencial para ouvirmos, e isso que é lindo, meus irmãos, os irmãos nunca irão ouvir coisas novas aqui. O que os irmãos estarão ouvindo aqui é o que está escrito aqui na Bíblia. É o que está escrito aqui. Nós estamos dizendo aqui, tudo que está escrito aqui, nós lemos aqui profecias. Nós não tiramos da nossa cabeça, nós não inventamos, não estamos devagando aqui. Não, estamos lendo o que está escrito, o que está ocorrendo, o que está acontecendo, como Deus está agindo, como Deus está operando na vida do seu povo, na vida de Israel. Jesus virá para o seu povo. Hoje eles não reconhecem, mas um dia irão reconhecer. Mas infelizmente, será conforme nós lemos na palavra, serão dias de neblina e serão dias de escuridão. Infelizmente. Mas só que é o seguinte, hoje Deus não quer dias de neblinas e de escuridão para a sua igreja. Hoje, meus irmãos, nós como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz, Ele não quer que eu viva em escuridão, Ele não quer que em mim envolva-se uma neblina escura, tenebrosa. Não, o que Deus quer da minha vida, da sua vida, é que nós possamos viver nele, depender dele, confiar nele, andar com ele e encontrar com ele nos altos céus. Esse é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é coisa da nossa cabeça.
O resto é desejo da nossa carne. E aí, meus irmãos, cada um de nós temos que tomar cuidado e estamos prontos para esse grande dia. Jesus voltará e irá sim arrebatar a sua igreja. Qualquer momento, qualquer hora, qualquer instante. Como a pastora Flávia falou, eu sentei com os meus gatos. Um já está falecido, mas eu sentei com eles, porque nós estávamos numa campanha lá na igreja do Arariba ainda, de falar sobre escatologia. E aí sentei com eles e disse: é o seguinte, o arrebatamento vai acontecer. Falei para os meus gatos assim: o arrebatamento vai acontecer. Eu vou sumir. A sua dona vai sumir. Isso aqui, a casa vai ficar fechada. Talvez vocês morram de fome, porque eu não sei o que vai acontecer. Se alguém roubar a porta, talvez matem vocês, ou deixem vocês escaparem. Mas infelizmente é assim. Aí eu disse para eles: porque eu não posso ficar com dó de vocês e vocês me impedirem de subir. Porque o dia que soar as trombetas, eu não posso pensar na hora que aqui vai ser aquele negócio doido. Por isso que Jesus vai nos arrancar. Irmãos, Deus não pode dar tempo para nós. Porque se Deus der tempo para nós, é o que poderia acontecer comigo. Eu pensar: ai, o meu gatinho. Aí parar. Aí Deus vai ter que parar, porque eu estou neste mundo. Irmão, já pensou eu ficar por causa de 2 gatos? Não é porque eu pequei. Não é porque eu tinha uma vida errada, uma vida torta. Não, estava tudo certo. E é porque eu fiquei com dó de 2 gatos. E aí eu falo: não, eu não posso ser arrebatado, porque meus gatos estão lá, quem que vai cuidar deles? Ai, tadinhos. Meus irmãos, e aí eu fiquei apavorado. E aí eu penso: quanta gente pode ficar por causa dos seus pets? Então eu te aconselho, você que tem um animal, senta com ele e conversa. Eu serei arrebatado, você vai ficar e você vai poder morrer. E você não vai me impedir de subir. Converse com o seu filho. Sente com o seu filho. Explique isso para ele. O arrebatamento, é lógico, se ele for já adulto, né, meus irmãos? Não para uma criança, né? Pelo amor de Deus. O arrebatamento vai acontecer. Você não será empecilho para que eu suba. Se você quiser ficar, fique aí. Você, com o seu cônjuge, diga para ele ou para ela: eu vou subir. Se você não quiser ir, o problema é seu, vai ficar aí sozinho na cama. Porque Jesus disse: estarão 2 na cama, um será levado e um será deixado. Ele deixou bem claro. Então, meu irmão, não impeça a mim, né? Queridos, que Deus nos ajude. Para mim encerrar, sim. A conclusão é essa: sim, Deus ainda tem planos para Israel. Deus abençoe, em nome de Jesus.